Boa tarde a todos. Então, a gente vai dar início a esse conteúdo que é sobre indicadores socioeconômicos, tá? É um conteúdo bem interessante que a gente vive, né, ouvindo falar sobre essas coisas que a gente vai ouvir hoje. E aí, primeiro a gente precisa entender o que que é, né? O que que são os indicadores socioeconômicos ou indicadores sociais, é a mesma coisa, né? São dados estatísticos, né? São números que vai aparecer para a gente, tá? Sobre vários aspectos da nossa vida, tá? Geralmente de um povo, de um país, de um estado, enfim. E aí ele vai retratar mais ou menos como é que são as questões sociais e econômicas dentro de uma nação, dentro de um país, tá? Esses indicadores compõem um sistema para que tenham sentido, é necessário que sejam observados uns em relação aos outros, ou seja, a gente sempre vai comparar um dado com o outro, ou seja, o número do Brasil com o número dos Estados Unidos, com o da Argentina, os países da Europa, com os países da Ásia, né? Então, esses são números que a gente vai utilizar sempre para comparar um país com o outro e vocês vão entender já já como é que isso vai funcionar, tá? Então, vamos lá. Através desses indicadores, pode-se ainda indicar os países como sendo países ricos, né, países desenvolvidos, países em desenvolvimento, que a gente também pode chamar de países emergentes, tá? E países pobres ou países subdesenvolvidos. Então, antigamente, a gente tinha, não sei se vocês lembram, a gente podia chamar país de primeiro, país de segundo e país de terceiro mundo. Não sei se vocês lembram isso. Hoje em dia, a gente não usa mais esses nomes aqui. A gente usa esses aqui, tá? Países desenvolvidos, países emergentes ou países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos, tá? São esses nomes que a gente usa hoje. A gente não usa Desenvolvidos mais... os ricos, né? Ou países ricos. Isso, exatamente. Então a gente não usa mais primeiro, segundo e terceiro mundo. Não usa, tá? Quando vocês chegarem lá no oitavo, nono ano, vocês vão entender por quê. Tá bom? Professor, Oi. desculpa te interromper, porque o senhor está falando um pouquinho baixo e eu tô no volume máximo, tô até com o Tá. Eu microfone. vou tentar aumentar minha voz. Melhorou? Sim, Tá. Melhorou. Ótimo. Eu vou aumentar minha voz aqui, então. Tá? Então, hoje em dia, a gente não usa mais os termos primeiro, segundo e terceiro mundo. A gente usa os termos desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, como está escrito aqui, tá bom? São esses os termos que a gente usa hoje em dia, tá? E aí, algumas coisas servem para analisar e dar um pouco de mais credibilidade para fazer com que esses indicadores socioeconômicos eles sejam pautados dentro de alguns números. Que números são esses? A expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? São mais ou menos, né, a média de quanto as pessoas daquele país conseguem viver. Né? Digamos que no Brasil, por exemplo, as pessoas conseguem viver até os 65 anos. Então, essa é a expectativa de vida do Brasil, né? 65 anos de idade. Então, é mais ou menos isso. Taxa de mortalidade, né? Corresponde ao número de pessoas que morreram naquele ano, naquele país, né? Digamos que no Brasil morreram, sei lá, 1 milhão de pessoas no ano de 2020, né? Então, a taxa de mortalidade do Brasil naquele ano foi de 1 milhão, tá? É só um exemplo, tá, gente? Taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade, tá? Esse número ele é bastante alto, principalmente em países pobres, países, né, que são países chamados subdesenvolvidos. Esses números aqui da taxa de mortalidade
são bem altos nesses países. Taxa de analfabetismo, né? Corresponde ao percentual de pessoas que não sabem nem ler e nem escrever nesses países, tá? Então, essa é a taxa de analfabetismo, né? Países pobres têm esse número de analfabetismo muito alto e países ricos quase não têm, ok? Quase não tem. Renda nacional bruta, né, per capita, é baseada na paridade de poder de compra dos habitantes, né? Quantas pessoas podem comprar, né? A gente não vai ver isso aqui, mas é só para a gente saber, tá? Saúde, referente à qualidade de vida, à qualidade da saúde daquela população naquele país, né, naquele estado, né? Então, tem alguns dados que mostram esses números para a gente, tá? Alimentação, né? Referente à alimentação mínima, né? Que uma pessoa necessita, né? De pelo menos 2.500 calorias por dia, né? Que é mais ou menos aí uma alimentação equilibrada, né? São números dados pela ONU e tudo mais, enfim, tá? Condições médico-sanitárias, né? Quando a população tem acesso a esgoto, a água tratada, a pavimentação, entre outras condições que vão dar esse número para a gente, né? E a qualidade de vida, né? Será que aquela população possui carro, tem computador em casa, tem televisores, tem celulares, tem acesso à internet? Então, tudo isso tem a ver com a qualidade de vida da população. Quanto mais a população tem acesso a essas coisas, maior a qualidade de vida da população. Quanto menos a população tem acesso a isso, menor é a qualidade de vida da população, tá? Então, um dos primeiros e mais importantes que a gente vai ver é o IDH. O que é IDH, professor? Índice de Desenvolvimento Humano, tá? IDH é a inicial de cada um desses nomes, tá? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Foi criado pela ONU, né? A Organização das Nações Unidas, com o objetivo de medir o grau econômico e principalmente como as pessoas estão vivendo nos países do mundo, né? A gente vai ver alguns dados aí que vai exemplificar para vocês melhor, ok? O IDH avalia os países numa escala de 0 a 1. Então, é um dado que vai de 0 até 1. Então, ele vai de 0,1, 0,2, 0,9, 0,8, 0,98, 0,978. Vocês vão ver, tá? Então, quanto mais próximo de 0, mais pobre é o país. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido, mais rico é o país, tá? Vocês vão ver isso mais adiante, vai ficar muito claro para vocês, tá bom? Olha só, o IDH, quando o IDH é superior a 0,8, né, ou 0,800, tanto faz, é a mesma coisa, superior a 0,8 é considerado um país desenvolvido. Então, de novo, para ser um país desenvolvido, tem que ter entre 0,8 até 1. Se um país tiver de 0,8 até 1, ele é considerado um país desenvolvido, ok? Se ele tiver o IDH de 0,5 até 0,799, tá aqui, ó, 0,5 até 0,799, quer dizer que ele é um país em desenvolvimento. Ou país emergente, é a mesma coisa, tá, gente? País emergente ou país em desenvolvimento, é a mesma coisa. O Brasil, por exemplo, ele está dentro aqui, porque o Brasil tem um IDH 0,7 alguma coisa. Depois a gente vai ver direitinho, tá? E abaixo de 0,5, por exemplo, 0,49, tal, é um país subdesenvolvido, ou um país pobre. Tá? Então, para ser um país pobre, tem que ter um IDH abaixo de 0,5.
para ser um país em desenvolvimento? De 0,5 a 0,799. E desenvolvido acima de 0,8. Tá? A característica dos países desenvolvidos, por exemplo, né? Elevado padrão de vida da população, a economia é muito avançada, a tecnologia é muito avançada, a política, né, é muito, muito influente nos países subdesenvolvidos, tá? O desenvolvimento industrial e tecnológico é muito forte, tá? A educação, a ciência, a tecnologia tem um investimento muito grande, tá? Baixos índices de mortalidade infantil, de analfabetismo, tá? As pessoas comem, né? De uma forma, tem uma qualidade, né, na sua alimentação muito grande, né? Há um predomínio das pessoas morando na área urbana, ou seja, nas cidades. A expectativa de vida é muito alta, ou seja, acima dos 70 anos de idade, né? Acesso a benefícios sociais à maioria da população, né? A população tem muitos benefícios sociais. O emprego, a taxa de emprego é muito elevada, né? Há muitas máquinas no campo e modernos e eficientes meios de comunicação e transporte. Então, todas essas características são características de países o quê? Desenvolvidos. Então, tudo isso aqui é muito bom, é muito bem desenvolvido nesses países. Se a gente for comparar, olha os países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo. Né? O Brasil tem, por exemplo, um crescimento econômico e social mais forte do que os países subdesenvolvidos, mas é mais fraco do que os países desenvolvidos. Está ali no meio. Né? Os países desenvolvidos estão acima, os países em desenvolvimento estão no meio, os países subdesenvolvidos estão abaixo, como se fosse uma escada, tá bom? Possuem mão de obra, recursos abundantes, né? São mais baratos também esses recursos naturais, incentivos fiscais para as empresas irem para esses países, né? Então, todas essas características aqui são características dos países em desenvolvimento e só atrai muitas empresas para que essas empresas, muitas indústrias possam se instalar nos países em desenvolvimento, tá? Não acabaram os seguintes problemas característicos dos países subdesenvolvidos. Por exemplo, altas taxas de desemprego, subemprego e analfabetismo, né? Ainda existem, como existe no Brasil, só que de uma forma menos pior do que, né, dos países subdesenvolvidos, onde esses números são muito piores, tá? A mortalidade infantil ainda é elevada, né? A carência de moradias e de saneamento básico. É só a gente olhar para o Brasil. No Brasil, a gente tem tudo isso. É lógico que hoje, de uma forma um pouco melhor do que a gente tinha, por exemplo, há 20, 30 anos atrás. Mas, mesmo assim, ainda existe. Ok? Formam um grande mercado consumidor, ou seja, a gente consegue consumir bastante, né? Os produtos que a gente produz aqui e os produtos que a gente compra de fora, tá? Mas, em compensação, ainda existe uma instabilidade econômica e política do nosso país. É só a gente olhar o nosso país hoje, né? A instabilidade política e econômica que a gente está vivendo, tá? É significativa a produção industrial, então a nossa indústria, ela também produz algumas coisas, né, que são importantes, mas a gente ainda é dependente de algumas outras coisas, por exemplo, tecnologia, que são produzidas nos países o quê? Desenvolvidos, tá? Que a gente viu no slide anterior. E dependência tecnológica aqui, ó, dependência tecnológica dos países desenvolvidos, tá? E os países pobres, gente, que são os países subdesenvolvidos? Infelizmente, muitas coisas ruins, né? Ó, má distribuição de renda, né? Os ricos, tem pouca gente muito rica e muita gente muito pobre, né? São características de quê? De países subdesenvolvidos, tá?
dependência econômica, política, tecnológica e até mesmo cultural dos países subdesenvolvidos, né? Eles dependem muito dos países ricos, né? Há uma predominância do setor primário, né? São a agricultura, por exemplo. A agricultura é a parte, digamos assim, mais importante dos países subdesenvolvidos, né? Altos índices de analfabetismo, mortalidade e natalidade, né? Elevado crescimento populacional, desnutrição crônica, né? Muita gente desnutrida, tanto crianças quanto jovens e adultos, né? Alto índice de pessoas vivendo em submoradias, né? Em moradias ruins, grande dívida externa, né? Proliferação de grandes doenças, né? De grandes cidades desenvolvidas de uma Professor, forma só uma dúvida aqui. de Você uma vai forma muito ruim, né? disponibilizar esse slide pra gente? Uhum. Tá Eu bom. vou colocar para vocês na segunda-feira, tá? Quando eu Tá. postar essa aula, tá bom? Eu posto na segunda. Os setores primários, como agricultura, pecuária e extrativismo, né? São o que mais emprega, tá? Então, essas são as características, gente, desses 3 tipos de países. A gente tem que saber diferenciar países desenvolvidos, que têm as coisas, né, muito mais organizadas, desenvolvidas, né? Os países em desenvolvimento, que estão começando a se desenvolver, e os países subdesenvolvidos, que têm essas dependências, né? E as coisas, os problemas, infelizmente, são muito grandes, né? Aqui a gente pode ver mais ou menos como é que funciona, ó, países subdesenvolvidos, países desenvolvidos, ó. Nível tecnológico é reduzido, né? Pouco nível tecnológico. Exploração de produtos menos valorizados, infelizmente. Menor captação de recursos financeiros. Baixo investimento em pesquisa, em ciência, em tecnologia e a incapacidade de gerar novas tecnologias. Por isso que esses países subdesenvolvidos são dependentes dos países desenvolvidos. Por quê? Porque eles têm um nível tecnológico elevado, porque há uma exploração de produtos altamente valorizados, maior captação de recursos financeiros, grandes investimentos em pesquisa, em ciência, em tecnologia e desenvolvimento de novas tecnologias. Então, se a gente for comparar, ó, nível reduzido, nível elevado, exploração de produtos menos valorizados, exploração de produtos altamente valorizados, menor captação de recursos financeiros, maior captação de recursos financeiros, baixo investimento, grandes investimentos, né, em saúde, em pesquisa, em ciência e tecnologia, né? Incapacidade de gerar tecnologia, grande capacidade de gerar tecnologias. Então, essa é a comparação que a gente tem que fazer, tá? Entre esses países. Aqui, gente, está uma lista de 2018 dos países que têm o IDH maiores, né? Os maiores IDHs do mundo. Então, por exemplo, a Noruega. A Noruega é o país que tem o maior e melhor IDH do mundo, ok? Pera aí, gente. Eu tô um pouco resfriado, eu tô com medo de espirrar, desculpa. Alguém quer falar alguma coisa? Estão falando aí no Eu, chat? Pode eu. falar. Então, professor, tem como você me explicar direito o que é esse negócio aí de IDH? Porque eu não tô ligado nessas coisas. Então, IDH, como eu falei nos slides anteriores, significa Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto melhor a qualidade de vida da população, maior é o IDH. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, a Noruega é o país que tem a melhor condição de vida da sua população, por exemplo. Entendeu? E o que entra nesse cálculo, professor? O acesso à população à saúde, à educação,
a expectativa de vida da população, né? A economia, né? O PIB também entra aqui no cálculo. Então, basicamente, é a qualidade de vida. Isso, É o então, melhor país para se morar. isso. Então, quanto maior a qualidade de vida da população, maior o IDH. Então, países que têm uma alta taxa de mortalidade infantil, que tem uma expectativa de vida baixa, que a população vive morando no esgoto, né, sem saneamento básico, que a população não consegue estudar. Então, esse país vai ter um IDH o quê? Alto ou baixo? Baixo, né? Baixo. Baixo. Por quê? Porque o IDH, ele leva em consideração a qualidade de vida da população. Então, quanto maior a qualidade de vida da população, maior é o IDH. Então, essa lista de 2018, Vinícius, é justamente aqui tem a Noruega, a Suíça, a Austrália, a Irlanda, a Alemanha, a Islândia, Hong Kong, a Suécia, Singapura e a Holanda. Então, de todos os países do mundo, esses 10 países são os países que têm as melhores condições de vida para a sua população morar. Deu para entender? Sim. Vinícius que perguntou aí, deu para entender, Vinícius? Sim. Professor, Oi, pode falar. teve um dia que teve uma reportagem no Globo Repórter que antigamente no Brasil, no interior do Brasil, lá para o Nordeste, muitas crianças morriam por causa de diarreia. E antigamente eles não sabiam do soro, que era açúcar, sal e água. Isso, exatamente. Então, Era a taxa de mortalidade infantil, que morreram isso, antes de um ano. isso, exatamente. Então, quando morre antes de um ano, entra no cálculo da mortalidade infantil, né? Então, isso que a colega acabou de falar aí, no Brasil, antigamente, isso era muito mais comum do que hoje. Infelizmente, ainda acontece no Brasil? Infelizmente, sim. Mas se a gente for comparar com 20, 30 anos atrás, a gente melhorou muito, sim ou não? Bastante, né? Sim. Melhorou bastante. Aqui, Pelos gente, remédios desenvolvidos, Isso. máquinas que ajudaram também. Vacinas. Isso. Então, desse gráfico que eu mostrei para vocês, desse ranking, olha onde o Brasil está. 79º. Olha o nosso IDH. Ele está 0,759, né? Então, lembra que o IDH dos E médios tem quantos países no mundo que eu nem conto? ia de 0,5 até 0,799, lembra? Então o Brasil está bem. Quanto mais alto, melhor, né? O IDH. Isso, exatamente. Hoje a gente tem mais ou menos 200, 210 países no mundo, né? Então a gente tem mais ou menos 210, 212, eu não sei ao certo, tá? Nossa, eu pesquisei no Google que falou que era 195 países no mundo. Porque depende muito. Se você for colocar, por exemplo, os países que participam de uma Olimpíada, vai dar 200. Se for os países que participam da ONU, vão ser 190. Os países que não sei o que. Então, isso varia muito, entendeu? Tá bom? Varia muito. Porque tem países que não são considerados países, são só territórios, né? Hong Kong, por exemplo. Hong Kong é um território da China, né? Hong Kong não pode ser considerado um país, ele é um território da China, né? Mas para algumas coisas, Hong Kong pode ser considerado um país, enfim. São coisas que a gente tem que analisar, tá? Então, em vermelho, a gente vai ter aqui IDH baixo, principalmente aonde, gente? Na África, né? Os países com menores IDH do mundo, deixa eu mostrar para vocês. O menor IDH do mundo está onde? Na África, tá? IDH médio, a gente vai ter aonde? Aqui na América do Sul, na África e na Ásia, né? Países da Ásia. E IDH elevado, os países que Pelo menos o nosso país é elevado, né? É porque o Brasil, querendo ou não, a gente tem o IDH elevado, né? Muito por conta da nossa economia, principalmente, né?
mas a gente está entre médio e elevado, né? A gente está ali naquele meio termo, tá bom? Beleza? Aqui, ó, outros gráficos. Esse gráfico aqui mostra a evolução do nosso IDH. Então, em 1990, nosso IDH era 0,613. Aí, nos anos 2000, subiu para cá, ó, 0,685. 2010, 0,727. E hoje, né, 2019, a gente tem esse IDH aqui, 0,65, né? Se a gente for comparar com os países da América do Sul, olha quantos países da América do Sul têm IDH melhor que a gente: o Chile, a Argentina, o Uruguai, o Peru, a Colômbia, são todos países que têm IDH melhor do que o Brasil, né? Nossa, Suriname, país novo para mim. Isso são dados. Guiana. São países que estão ali bem no norte do país, né? Pertinho da Amazônia, do Amapá, tá? São esses países que estão lá próximo. Então, esses dados, gente, são de 2019, são dados atuais, tá? A gente ainda está na frente, ó, do Suriname, do Paraguai, da Bolívia, da Venezuela, da Guiana, tá? Então, olha o IDH do Chile, gente. Altíssimo, 0,851. É um IDH altíssimo. Olha a Argentina, 0,845. É muito alto, né? IDH muito alto, tá? Os dois slides anterior falou que o Brasil está na posição 74, 75, agora está 84 já. É porque depende do ano, tá? Que for pegar, tá bom? É porque esse dado aqui pegou, por exemplo, do ano de 2010. Esse ano aqui pegou do ano de 2019, por exemplo, entendeu? Então, por isso que tem essas diferenças, tá bom? Tranquilo? Professor, tá de boa. qual o IDH atual do Brasil? Aqui, ó. A gente acabou de ver. Ó. A gente viu esse aqui. Eu vou mostrar um site para vocês já que vai mostrar para a gente o atual. Eu sei que esse aqui, ó, é de 2019. 0,765. Já eu vou mostrar um site para vocês que mostra o atual. Tá bom? Espera só um pouquinho. Tranquilo? Professor, e a Oi. cada ano, todo o IDH de cada país sobe, né? Depende do ano. Então, por exemplo, pode ser que esse ano o Brasil está em 84º aqui. Mas pode ser que ano que vem a gente suba, ou pode ser que ano que vem a gente desça. Depende do quê? Depende da nossa qualidade de vida. Com certeza, do jeito que o Brasil está indo, a tendência é o quê? Diminuir ou aumentar? Diminuir. Porque a nossa qualidade de vida está cada vez o quê? Piorando, né? Enfim, tá bom? Aqui, o PIB. O que é PIB, professor? Também vocês provavelmente já ouviram falar disso. PIB. PIB significa Produto Interno Bruto. E ele indica dados econômicos, quanto a economia do país está crescendo. Diferente do IDH. O IDH, ele levava em consideração a qualidade de vida do país. E dentro da qualidade de vida do IDH, ele levava em consideração o PIB per capita, que é o PIB por pessoa, tá? Mas o dinheiro PIB, por pessoa? PIB per capita significa PIB por pessoa, né? É como se a gente pegasse a economia do Brasil e dividisse pelo total da população. Dá mais ou menos, sei lá, 20 mil dólares por pessoa. E a gente sabe que cada pessoa no Brasil não recebe 20 mil dólares por ano, por mês, enfim, não existe isso. Né? Então, isso é uma mentira. Né? Mas são dados que eles usam para poder identificar como é que está a economia naquele país. Então, o que é PIB per capita? O que é PIB?
Produto Interno Bruto. É a soma de todos os bens e serviços que são produzidos no Brasil, por exemplo. Então, tudo que é produzido dentro do Brasil, se a gente produz uma caneta, um copo, uma garrafa d'água, um celular, um carro, um computador, um sofá, uma planta, tudo isso que a gente produz dentro do Brasil, a gente vai somar e isso vai se chamar PIB, Produto Interno Bruto. É a soma de tudo Então que é tipo tudo. é a Tudo soma objeto. a soma de tudo que é produzido no Brasil. Tudo, ok? Sim. Para que serve o PIB, professor? Serve para medir a nossa economia. Né? Serve para medir a nossa economia. E No a gente. caso, Oi. ver se o país está ficando mais rico ou mais pobre, né? Exatamente. Aí a gente compara. Por exemplo, os Estados Unidos é o país que tem o maior PIB do mundo. Mas os Estados Unidos não é o país que tem o maior IDH do mundo. A gente viu qual é o país que tem o maior IDH do mundo. Aqui, ó. Chile. Não, no mundo é a Noruega. Tá. Lembra? O Chile é da América do Sul só. Tá bom? Lembra? Mas a Noruega, olha só, a Noruega é o país que tem o maior IDH, que significa maior qualidade de vida. Só que quando a gente está falando de PIB, a gente está falando apenas de quê, gente? Da economia. Lembra disso. PIB, a gente só está medindo a economia. IDH, a gente mede a qualidade de vida. Tá ok? Essa é a diferença. Vocês têm que entender isso. PIB mede a economia, IDH mede a qualidade de vida. Anota isso quem estiver anotando aí. PIB mede a economia, IDH mede a qualidade de vida. Tem que saber disso. Tem que saber disso. Tá bom? Olha aqui, gente. Os maiores PIBs do mundo. Estados Unidos, China, Japão. Isso 2020, tá? Alemanha, Estados Unidos, Índia, França, Reino Unido, Itália. Professor, é bem provável que não mudou, né? Um ano. Muda. Canadá, Coreia, né? A Coreia do Sul aqui, tá, gente? No caso. Coreia do Sul, ok? A Rússia e o Brasil tá em que lugar, gente? 12º. 12º. Mas a gente já chegou a estar aqui, gente, ó, em 6º lugar. A gente já chegou a ser a 6ª maior economia do mundo. Hoje a gente está em 12º, perdão. Olha só, 2021. Até hoje, em 2021, a gente está em que lugar, gente? 14º. 12º. Hoje a gente está em 14º. Diminuiu 2. Tá? E pode ser que até o final do ano a gente caia ainda mais, porque a nossa economia está de mal a pior, infelizmente, né? Sim. As pessoas não conseguem trabalhar por conta de não serem vacinadas, e aí a nossa economia está cada vez ficando pior, né? Então, esse é o reflexo aí do nosso país. Então, olha os Estados Unidos crescendo cada vez mais, a China crescendo cada vez mais, né? O Japão crescendo cada vez mais. Ok? Professor, e eu aqui pensando que não podia mudar de um ano. Muda, todos os anos esse número aparece, né? Para saber qual foi o percentual do crescimento econômico do Brasil. Mas deveria fazer todo fim de ano, né? Isso aí, todo fim de ano. Não, eles fazem de 3 em 3 meses. 3 em 3 meses tem isso aqui. Sabia? De 3 em 3 meses, que a gente chama de bimestre. De bimestre. A cada bimestre tem esses números. Sabia? É isso. Aqui, ó, PIB per capita. O que é PIB per capita, professor? Que o colega perguntou aí. A gente pega o PIB, que é a nossa economia, e divide pelo total da população.
e dá esse número aqui, PIB per capita. Gente, é verdade que cada brasileiro no Brasil recebe isso aqui, 14 mil reais? É verdade isso? Não. Não, então Não, cara, a pessoa todo brasileiro Mentira recebe pura. 14 reais. já pensou, né? Maluco. Pois é. Isso quer dizer, então, o quê? Que tem muita gente recebendo pouco e pouca gente recebendo muito. É aquela questão da distribuição de renda. Tem pouca gente muito rica e muita gente pobre. Né? Professor, É a no Brasil desigualdade daria social para que... Oi. no Brasil daria para contar com o dedo quantas pessoas têm essa renda. Exatamente, né? É muito desigual o nosso país, infelizmente, né? E aí a gente pode discutir a questão da desigualdade social. É daqui que vem a desigualdade social, gente. É daqui. O nosso país é um país rico. Claro que é rico, gente. Olha só. A gente é uma dos 20 países mais ricos do mundo. O Brasil, Só que cadê essa riqueza para a nossa população? É isso que a gente tem que analisar, né? Quando a gente está vendo isso. parece que é a mesma coisa que a gente está segurando a areia com a mão fechada. Ela vai sumir. Exatamente isso. Gente, então é isso. Os indicadores que a gente precisa saber daqui para frente é o IDH, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida. Qualidade de vida. Escrever de mouse é horrível, mas dá para entender. IDH mede o quê? A qualidade de vida. E o PIB mede o quê, gente? PIB mede A economia do país. economia do país. Produto interno Bruto, né? Isso, que mede o quê? A economia do país, né? A economia do país, tá? Então, esses são os dois principais indicadores que a gente precisa saber, porque daqui para frente a gente vai usar esses nomes. E aí, quando usar esses nomes, vocês têm que saber. Ah, o que é IDH? Quer dizer que o IDH do Nordeste é pior ou melhor do que o IDH do Sudeste, que é pior ou melhor do que o IDH do Distrito Federal. A gente tem que saber isso, né? Porque a gente está falando de Brasil, né? No 7º ano, então a gente tem que saber o que é IDH e o que é PIB. Tranquilo, gente? Beleza? Sim. Então, essa foi a nossa aula, ela foi mais curta, né? Para vocês poderem aproveitar o feriado de Professor, vocês. Eu vou interromper a isso gravação para ela não ficar muito grande, tá, gente?